A paz do Senhor, amados, bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Pega aí a sua Bíblia, a sua xícara de café, porque você está no Café com a Palavra. Irmãos, nós temos meditado aí no livro dos Salmos e o texto de hoje se encontra no Salmo de número 30. E eu queria ler com os irmãos o verso de número 4 e o de número 5, que dizem assim: Cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa palavra é simplesmente maravilhosa. Eu tenho plena certeza de que você, em algum momento da sua vida, já foi consolado por essas palavras, por esses versos, através de uma canção, através de um hino, através de uma pregação, ou até mesmo da saudação de alguém. E acredito que alguns até na leitura própria em casa, né? Porque realmente se percebe nas palavras do salmista que não são palavras de um homem, mas são palavras do próprio Espírito de Deus saindo da boca de Davi. Esse salmo, ele é um salmo de dedicação ao templo, ou em algumas traduções, à casa, né? E esse templo, essa casa, ainda não existia nos dias de Davi. O que nos faz entender que esse salmo, então, foi escrito por Davi antes da sua morte, mas ele só vai ser inaugurado com o término do templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão. Ele foi escrito exatamente para a dedicação daquele templo. Então ele não foi entoado antes. O que é interessante é que o salmista, embora escreve para um momento específico, quando ele escreve, provavelmente ele estava passando momentos muito difíceis, momentos desafiadores, em que a sua alma, e não somente a sua alma, mas a sua carne, se encontravam enfermos, porque ele diz que exaltaria Deus. E esse Deus é exaltado por não permitir que os inimigos triunfassem sobre ele. E olha, observa que a única luta dele não são os adversários externos, porque no verso 2 ele diz que clama a Deus e o Senhor cura ele. Ou seja, Davi tinha inimigos do lado de fora e tinha uma enfermidade no seu corpo neste momento, o que talvez o impedia de engrandecer a Deus da forma que lhe era agradável. Mas ele confia em um Deus que não vai deixar nem que o seu inimigo o mate e nem que a enfermidade também roube a sua vida. Porque no verso 3 ele diz: Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma e preservaste minha vida para que eu não descesse ao abismo. Que tamanha confiança tem Davi! Quão grande é a confiança desse homem. Embora hajam perigos externos, embora haja enfermidade na carne, ele confia em Deus de tamanha maneira que ele sabe que não vai morrer. Ele sabe que não é o momento do Senhor recolher a sua alma. Ele tem certeza que Deus ainda tem planos para a sua vida. Será que hoje nós confiamos em Deus dessa mesma forma? Será que nós enxergamos um Deus que ainda tem planos para nós? Um Deus que não vai permitir que neste momento a enfermidade que você está agora vai te levar à morte? Um Deus que não vai permitir que os problemas externos acabem com a sua família? Eu quero nessa manhã incentivar você a crer em Deus dessa forma. Eu quero te incentivar essa manhã a crer em Deus dessa maneira. Que você possa, neste momento, confiar em Deus plenamente. Que você possa, neste momento, crer que esse Deus está cuidando de você. Porque ele disse que nós, no templo, porque se esse salmo é para a dedicação do templo, então o verso 4 está sendo declarado para alguém que está lá. Lá no templo, nós temos que cantar louvores. Os santos adoram a Deus no templo. O templo não é lugar somente de chorar por lamentações, mas por cantar pela vitória. E ele diz o seguinte: por que nós devemos cantar o Senhor de alegria? Por que nós devemos adorá-lo com todo o nosso coração?
Primeiro, porque Deus não se ira para sempre. A ira de Deus é temporal, ela é curta e ela é rápida. Mas o favor, a ajuda de Deus é para a vida inteira. Glória a Deus. Se Deus te ajudou ontem, não perca as forças. Ele vai te ajudar hoje de novo. E se Ele te deu graças para levantar da sua cama nessa manhã, você que sofre de ansiedade, de depressão, ou você que está enfermo, acredite, amanhã Ele vai te ajudar novamente, porque o seu favor dura uma vida inteira. Ele diz também que se o choro dura uma noite, a alegria vem logo pela manhã. Lógico que o salmista está usando uma metáfora aqui. Ele está usando uma alegoria. Ele não está querendo dizer que se você sofreu essa noite inteira, na manhã seguinte você não vai sofrer mais. Ele está dizendo que a noite representa um período de sofrimento e que acabando esse período de sofrimento, a alegria virá. Eu não sei o quanto você tem lutado, não sei por tamanhas dificuldades que você tem passado, mas continue firme. Logo esse tempo vai passar e a sua alegria virá como o sol da manhã. Eu quero concluir esse devocional lendo para você o verso de número 9, que diz assim: Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Observa a sabedoria de Davi ao orar. Ele está dizendo para Deus: Senhor, o pó, o cadáver que é enterrado, não pode adorar o teu nome e nem pode fazer a sua obra. Mas se o Senhor me conservar em vida, eu poderei não somente cantar louvores a ti, mas continuar fazendo a sua obra na terra. E então ele crê que o Senhor o ajudará. E ele termina o salmo dizendo que o Senhor já fez alguma coisa por ele. E não que o Senhor fará, mas que o Senhor já fez. Porque o verso 11 e 12 diz assim: Tornaste o meu pranto em dança. Ou seja, o Senhor já fez. Observa o verbo: tornaste o meu pranto em dança. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Eu quero concluir nessa manhã dizendo para você que nós não podemos adorar a Deus da boca para fora. O salmista creu no momento de quase morte que o Senhor o livraria, o Senhor o livrou. O choro dele se passou e a alegria trouxe a vitória. E observa que agora ele vai cantar louvores a Deus. Mas o louvor dele não sai somente da boca, mas sai do espírito, porque ele disse: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Não adianta cantar com a boca, não adianta levantar as mãos se o nosso espírito se encontra silenciado. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. E que a sua canção nessa manhã seja uma canção eterna. Feche seus olhos, abra o seu coração e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã eu quero orar por aqueles que estão sofrendo. Essa manhã eu quero orar por aqueles que estão nos hospitais. Essa manhã eu quero orar por aqueles que estão enfrentando crises de ansiedade ou de depressão. Nessa manhã eu quero orar por aqueles que tiveram perdas de pais, de filhos, de amigos. Senhor, nessa manhã eu quero orar por aqueles que perderam amigos que se distanciaram, pessoas que o traíram, que o enganaram. E isso tem gerado sobre essa pessoa grande frustração e grande sofrimento. Que o Senhor nessa hora possa intervir e arrancar essa tristeza e converter essa tristeza em alegria, para que não só os seus lábios, mas também o seu espírito, o seu coração louve ao Senhor perpetuamente. A tua palavra diz, Senhor, que a tua ira dura só um momento, mas que o teu favor dura uma vida inteira. A tua palavra também diz para nós que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem logo pela manhã. Que nessa manhã a alegria chegue nos lares, nos quartos e nas famílias, para que o teu nome seja louvado para sempre. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, por favor, deixe o like no vídeo, compartilhe com alguém para que alguém também seja abençoado. Se você não estiver inscrito, por favor,
Se inscreva aí, ativa o sininho das notificações. Assim, sempre que tiver um trabalho sendo postado, ele será enviado para você. Quero pedir também que você use aí o campo dos comentários. Deixe aí uma experiência, algo que Deus fez na tua vida por esses dias, como você tem se identificado por essa palavra, ou deixe aí uma indicação, uma recomendação para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo dia.